Bom dia. Então, nesse exercício é solicitado e pedido da determinação do momento dessa força em relação ao ponto B. Tá bom? Então, o exercício de aplicação para treinar. Então, a primeira coisa que a gente vê, né? A gente está num problema em duas dimensões. Então, esse momento tem várias coisas que a gente sabe determinar facilmente. Primeiro, a direção. É um problema em duas dimensões. A direção do momento é sempre perpendicular, normal ao plano, portanto, à folha. Ok? Sempre, a todas as forças, qualquer ponto vai ser assim. O sentido, então, a gente vê que essa força em relação ao ponto B tenderia a fazer girar no sentido horário. Aí você pega a regra da mão direita, ok? Enrola a mão e o polegar lhe dá para dentro, ok? Então aponta para dentro. O símbolo que a gente pode utilizar, a representação, é isso, como se fosse uma flecha, tá bom? Já a outra ponta da flecha, que aponta para dentro, ok? O que falta determinar é a intensidade desse momento, ok? Então a intensidade do momento em duas dimensões, eu vou relembrar, né? O momento de maneira geral, a relação ponto O, da força F, é vetor R, produto vetorial com vetor F. Então o momento seria R, F, seno do ângulo entre os dois. Tá bom? A gente pode ver essa fórmula de duas maneiras diferentes. Se você junta F seno θ, F seno θ, você vê que corresponde a essa grandeza, essa quantidade, que na verdade é o que? A componente da força F perpendicular à direção da posição aqui, dr, ok? F perpendicular. Então, nesse caso, basta multiplicar a intensidade de a distância R vezes a componente perpendicular. Uma outra maneira, ok? Quando você junta o seno θ com o vetor R, a posição R. Bom? E aí, R seno θ me dá essa distância, que a gente chama de D, que é a distância do ponto O até a linha de ação da força. Esse aí a gente chama também de braço de alavanca. Então, para calcular o momento, também você pode utilizar essa expressão, braço de alavanca vezes a intensidade da força, que a gente já viu. Ok? Então, são duas maneiras diferentes de utilizar, que muitas vezes facilita o cálculo da intensidade do momento quando a gente está em duas dimensões. Ok? Então, nesse caso específico, qual das duas expressões a gente pode utilizar? Então, tem uma linha de ação aqui, o vetor R seria esse aí. A gente vê que, na verdade, né, a componente perpendicular a R, a gente não sabe muito bem essa distância aqui, ó, seria complicado essa direção. Tá bom? Então, nenhuma das duas fórmulas parece bem adaptada a esse exercício. Muitas vezes é, mas nesse caso não é. E quando esse caso acontece, aqui, ó, a gente pode pensar nos componentes horizontal e vertical da força. Tá bom? O componente horizontal é facilmente encontrado, é a força 800 cosseno 60. Esse aí. Componente vertical é essa distância aqui, ó. Ok? Então é 800 seno 60. Você encontra facilmente os dois componentes. E qual é a vantagem desses dois componentes para esse exercício? Aqui, ó. As linhas de ação são tranquilas e, na verdade, os braços de alavanca são muito fáceis de determinação. Tá bom? Então, para a força Fy, o braço da alavanca até o ponto B é 200 mm. Para a força Fx é 160. Ok? Então, utilizando isso aí, e relembrando que o momento, né, é aditivo, então o momento total é a soma dos momentos. Eu descrevi a força F como a força Fx mais a força Fy. O momento vai ser a soma também. Ok? Da força horizontal, o braço da alavanca vezes a componente, braço da alavanca vezes a componente, e como eu falei para você, a gente tem que definir, né, um sentido positivo. Tá bom? Pode ser diferente uns com os outros, então sempre coloca. Eu coloquei esse sentido como o sentido positivo dos momentos, em duas dimensões. Aí eu vou trabalhar somente com componentes escalares, com valores escalares. As duas componentes tendem a girar no mesmo sentido. Então, as duas componentes aqui, ó, vão produzir um momento positivo, que me dá 64, 139. E o momento total é simplesmente a soma de todos esses momentos, okay? Que dá 203 Newton-metro. Não esquecendo da unidade também. Então, no final das contas, o momento dessa força F em relação ao ponto B, a direção é normal ao plano,
o sentido é para dentro e a intensidade é 203 Nm. E acabou. Tá bom? Agora, uma outra maneira que você pode tentar fazer é para você treinar e utiliza os vetores para calcular o momento do ponto B, a força F, e o vetor BA, produto vetorial com a força F. Aí você escolhe um sistema de eixos, por exemplo, X, Y, eu usei para ter o tríado reto. Você expressa BA, você expressa F, e você faz o produto vetorial. Depois o resultado você vai comparar com o que a gente teve. Tá bom? Se você tem algumas dificuldades, coloca nos comentários ou coloca o resultado final no comentário. Obrigado.